Olá, sejam bem-vindos. Estou aqui nos estúdios do Atualidades do Direito, hoje falando sobre um tema de extrema importância, complexo, polêmico, que envolve questões, seja no direito constitucional, seja no direito penal, questões de sociologia, de ciência política, questão de cidadania. Que tema é esse? Liberdade de expressão e racismo. O tema inspira muito cuidado, é necessária uma abordagem que seja uma abordagem muito clara, muito objetiva, mas ao mesmo tempo técnica, porque afinal nós não queremos trazer aqui apenas questões de achismos ou opiniões sem fundamento. Por isso, está aqui do meu lado o professor Dorival de Freitas Júnior, um grande amigo, grande professor, conhecido da maioria de nós, mas faço questão de apresentá-lo. Ele é doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, a Unisal, da Universidade Paulista, a Unip, além de diversos outros cursos de graduação, pós-graduação e preparatórios. Professor Dorival, seja muito bem-vindo aos estudos de Atualidades do Direito. É uma honra tê-lo aqui, em especial para tratar de um tema tão polêmico como esse. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Diogo. Boa tarde a todos que nos assistem. Com certeza é um tema muito relevante e atual e muito controverso e que vamos tentar de alguma forma aqui comentar um pouquinho sobre ele. Maravilha. O tema não vem fora de contexto. É um tema fantástico, que empolga, que gera discussões, um debate talvez interminável, mas ele vem mais precisamente num contexto de uma notícia veiculada por diversos meios de mídia. Em especial, o portal Terra também trouxe essa notícia em que uma grande rede de supermercados e hipermercados colocou uma estátua para decorar sua loja, que era figurava, né, uma estátua representando uma criança escrava, um menino negro com grilhões aos pés. Queria, por favor, colocar essa imagem para que todos nós para que a gente veja, por favor, colocar na tela. Essa imagem que foi colocado, justamente essa estátua que foi colocada nessa rede de supermercado. Por favor, pode tirar. E como poderia se imaginar, mas talvez alguns não imaginaram, isso teve uma reação de diversos movimentos em que buscam a igualdade racial, em movimentos em que se preocupam com essa temática, movimentos mais engajados, e de fato, recriminando essa situação, dizendo que era uma situação de discriminação. Eu li bastante coisa a respeito, como um dos representantes de um movimento importante, dizendo, e se fosse uma criança judia, será que eles também fariam isso? A grande dificuldade de tratar a matéria. A matéria pode, para alguns, parecer simples, mas para mim parece extremamente difícil, pois é muito mais do que uma estátua, é muito mais do que um artigo de decoração. Ela remexe e faz reviver um debate, talvez interminável, sobre a questão racial e a liberdade de expressão. E por que liberdade de expressão? E por que entra nas questões especificamente de racismo? Questões como essa serão debatidas aqui com o professor Dorival, entrando inclusive num ponto-chave também, além da questão de relação entre liberdade de expressão e racismo, o racismo em si, como que nossa legislação trata a matéria. Professor Dorival, eu começo justamente com essa ideia, perguntando. Houve muita polêmica a respeito dessa estátua, da imagem, divulgada por diversos meios de mídia especializada e não especializada, a grande mídia também veiculou. E eu lhe pergunto, independente da questão do bom gosto ou mau gosto que essa empresa teve em selecionar essa estátua para a ocasião, independente se isso surtiria efeitos positivos ou negativos, eu pergunto, a empresa, ela teria liberdade de expressão? Ela não seria protegida por colocar essa estátua lá? Como que fica essa história? Conta um pouquinho para a gente, justamente, se é uma situação de choque entre direitos fundamentais, o que tudo isso acaba trazendo, porque se aquilo fere a dignidade, se aquilo atinge, em especial, alguns direitos fundamentais, eu quero que fale um pouquinho a respeito, mas especificamente, e agora, nesse primeiro momento, sobre a liberdade de expressão. Bom, Diogo, mais uma vez nós podemos observar aí que este caso traz um choque de direitos fundamentais, nos quais são consagrados na nossa Constituição Federal, bem como em tratados internacionais do qual o Brasil é signatário. Nós podemos observar dois polos distintos. De um lado, a empresa, que com essa estátua, ela acaba, dentro do seu direito da liberdade de expressão artística, no caso, aí em virtude da estátua,
colocou lá, e não sabemos quais eram as suas intenções com relação a esta estátua, mas de um outro lado nós também temos aí o lado desse movimento que de alguma forma se sentiu prejudicado, em tese estariam fazendo uma apologia ao crime de racismo, bem como também já vi em outras mídias comentando a respeito da própria figura da criança, independentemente da sua descendência, em virtude dela estar segurando uma cesta muito grande e ser uma criança pequena, que também estaria sendo feita apologia de trabalho infantil. O choque de direitos fundamentais não é uma questão simples de se resolver dentro de um Estado democrático de direito. Mas se nós podemos observar dentro da nossa Constituição, ambos têm direitos consagrados na Constituição Federal. De um lado, se nós formos pegar aí a favor, nós teremos a liberdade de pensamento, do outro também, concomitante, a liberdade de expressão, no caso aí a expressão artística da pessoa que elaborou a estátua. Temos o direito assegurado na Constituição Federal do trabalho, ou seja, o exercício regular de um direito do trabalho, direito esse que é consagrado como direito social, também na Constituição Federal. Só que do outro lado nós temos o outro direito que em tese se sentiu prejudicado de alguma forma aí, que seria no caso aqui a inviolabilidade, a honra das pessoas e também a apologia que estaria sendo feita com relação aos crimes de racismo e, como eu falei, trabalho infantil e violando assim também direitos e tratados internacionais do qual o Brasil é signatário. Mas isso não é fácil, esses choques de direitos fundamentais sempre acabam ocorrendo. E esse é mais um dos casos que aconteceram aí recentemente e que traz essa discussão novamente. E quando ocorrem os choques entre os direitos fundamentais? Só para eu entender um pouco, professor, antes da gente entrar na questão mais específica do choque. Nós estamos falando então de uma seara de liberdade que estaria pensando do ponto de vista da empresa, de se manifestar ou de colocar, como é o caso aqui, e essa seria uma dimensão de direito. E a outra dimensão de direito, que é justamente essa preocupação da sociedade, e em especial, nesse caso, pontualmente, de alguns movimentos. Existem momentos em que o direito não... Porque aquela velha máxima de que o meu direito vai até onde vai o seu direito, ela não se explica hoje. É necessário, e a gente precisa entender que existe uma mistura por muitas vezes, e que o seu direito, de fato, intervém num outro direito. Existem situações em que não é tão simples resolver como uma matemática, né? Porque, de fato, são dimensões de direito muito extensas e talvez muito abstratas, e que pode ser representada por diversas outras questões. Então, na busca e nessa zona cinzenta, pode acabar acontecendo alguns choques, né? Como acontece demais com a questão do direito à intimidade ou à liberdade de expressão. Isso acaba acontecendo muito com os famosos, os artistas, enfim, outros casos desse jeito. Então existem situações em que não é algo tão claro, né? Não é algo tão separável. E tem essa zona cinzenta, essa massa aí. E essa massa que é justamente a colisão dos direitos fundamentais, que é esse o ponto que o professor vem trazendo. Ou seja, o momento onde eles se colidem, e aí fica aquela, e como para escolher? Qual pesa mais? Esse vale 2 kg, outro vale 1 kg, esse 3 metros, 2 metros. Se fosse assim, seria fácil. O problema é que a dificuldade de medir, né? E como funciona isso, então, essa colisão dos direitos fundamentais? Bom, com relação aos direitos fundamentais consagrados na nossa Constituição Federal, nós não temos uma hierarquia entre direitos fundamentais. Esse direito prevalece sobre o outro. Não, todos são direitos fundamentais. Vale a mesma coisa, tem o mesmo valor, isso quer dizer, no rol entre eles, e aí a briga que fica complicada. Num caso de conflito, se eles valem a mesma coisa, aí que esse é o ponto, então. Como resolver? Como resolver? Então, dentro desse choque, ainda que não exista uma hierarquização entre os princípios fundamentais da pessoa humana, mas nós temos que nós temos que olhar com um pouco diferenciado, como seria, na verdade, o mais importante, ainda que não exista, como eu disse, né, entre um prevalece sobre o outro, mas que seria o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é um dos princípios basilares do nosso ordenamento, tanto é que foi considerado como um fundamento da República Federativa do Brasil, estando disciplinado mesmo no artigo 1º, no inciso 3º da nossa Constituição Federal de 88, e que, em tese, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, que daí, no caso, viriam os demais. Mas o que nós podemos falar com relação a esse choque que se estabelece entre direitos fundamentais é o seguinte, Diogo.
Eu acho que já é meio de conhecimento de todos, e aqui eu vou tentar usar não uma linguagem não muito jurídica, até porque os nossos colegas que nos assistem nesse momento, para que eles possam ter um entendimento mais fácil. Eu agradeço, até porque, assim, como eu disse, é uma questão jurídica, interessa muito a comunidade jurídica e científica, mas a linguagem mais clara, mais objetiva, ela abrange tanto essa comunidade quanto aos não jurídicos, que, por se tratar de um assunto de tanta importância em matéria de cidadania, eu agradeço pela clareza, objetividade e acho que não vai ofender ninguém, sendo mais claro e mais didático como sempre é. Não, com certeza. Com relação a esse choque, então nós podemos já afirmar o seguinte, isso que é meio pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência. Não existe, mesmo sendo um direito fundamental do ser humano, não existe direito absoluto. Isso já começa a ser o ponto de partida para nós podermos resolver esse conflito de choques de direitos fundamentais. Ou seja, quando você fala que esse direito ele não é absoluto, nós estamos falando então em tese que esse direito ele é relativo. E se esse direito ele é relativo, ele pode sim ser cerceado de alguma forma ou administrado de alguma forma para que, não que ele seja banido do ordenamento, mas que ele não seja aplicado naquele caso em concreto. E é dessa forma que nós podemos começar a resolver esses conflitos que se estabelecem entre direitos fundamentais. Ou seja, como nós vamos resolver esse conflito? Mas o primeiro ponto que nós temos que ter aqui a noção é que nenhum direito é absoluto. O próprio exemplo disso é que na própria Constituição Federal, vários direitos fundamentais, e vamos pegar aí o mais importante em tese para nós, que seria o direito à vida. Se você pegar o direito à vida dentro desses princípios da dignidade humana, ele é tão importante que ele é o primeiro artigo do Código Penal, estando previsto no artigo 121 do Código Penal. Por quê? Dentro daquela hierarquização de princípios, de bens jurídicos considerados fundamentais, tutelados pelo legislador, eles entenderam o seguinte, falou, o que me adianta você ter um patrimônio se você não tem mais a sua vítima? O que te adianta eu proteger o seu direito intelectual se você não tem mais a sua vida? Não que não seja importante, tanto é que dos 11 princípios que nós temos aí, bens jurídicos fundamentais estabelecidos no Código Penal, o direito à vida é o principal. Só que ainda assim ele não é absoluto. Essa relativização, que possa existir com relação aos direitos fundamentais, a própria Constituição Federal estabelece algumas restrições. Por exemplo, em caso de guerra declarada, que você poder, de alguma forma, retirar a vida, na verdade, de uma outra pessoa. O aborto legalizado pelo Código Penal, que para salvar a vida da gestante, você também, querendo ou não, você tira alguma vida de uma outra pessoa para salvar outra vida. Ou seja, o direito ele não é absoluto. E aí nós começamos de alguma forma, então dentro desse choque, tentarmos resolver já com essa ótica do relativismo. Como resolver? Daí nós temos que adotar o chamado princípio da razoabilidade. Ou seja, temos que ser razoáveis através de 3 elementos: adequação, necessidade e proporcionalidade. É um exercício, então, que se utiliza esses 3 elementos. Só para voltar um pouquinho, então, a questão do relativismo é que, de fato, coisas tão importantes como essa, o direito à vida, tem lá suas exceções, como o caso de guerra externa declarada, como o professor colocou aqui. Então, partindo dessa ideia de relativismo, busca-se justamente essa ideia de razoabilidade e que tem seus elementos para se realizar. Como é feito esse exercício? Então, nós temos que analisar caso a caso. Nós não podemos sempre adotar depende de um caso concreto. Sim. Em abstrato, fica impossível de definir uma situação, até porque, dependendo do caso concreto, um direito pode se sobrepor ao outro e, num outro caso, ser o contrário. Então, em abstrato, ou seja, em tese, a gente não consegue definir, mas é possível alguns parâmetros. E é esse o ponto que eu acho que o professor vem abordando, com a questão de consideração de 3 elementos, é isso? Sim. Se nós adotarmos, por analogia, o pensamento aplicado aos direitos humanos, quando existem choques de ordenamentos, de convenções, tratados internacionais, sempre eu vou pegar o que é mais abrangente. Ou seja, nunca um vai anular o outro. Eu vou aplicar, nesse caso aí, o que seja mais abrangente naquele nosso caso em concreto. Aqui é a mesma coisa. Dentro desses direitos fundamentais, não é que eu vou retirá-los, eu vou cercear de alguma forma os direitos e nunca mais vão ser aplicados. Não. Como você bem disse, é casuístico. Temos que analisar caso a caso, dentro desse elemento, né, com uma razoabilidade, ou seja, adequação, necessidade e proporcionalidade. E isso, por ser um caráter subjetivo, pode ser questionado sim a legalidade ou não daquela decisão.
E às vezes você pode falar, poxa, espera um pouquinho só, vocês privilegiaram determinado direito fundamental, mas será que vocês não extrapolaram desse privilégio que vocês deram a esse direito fundamental? Então, claro que pode ser questionado essa forma de resolver esse conflito, esse choque de direitos fundamentais, mas é a forma que está sendo adotada hoje em dia pelos operadores do direito, aí pelos nossos tribunais superiores. Então, veja só, nós temos assim uma massa de direitos que acaba não sendo tão matemática assim, então às vezes é difícil definir.